Seleção brasileira prepara mais 2 amistosos pensando na Copa do Mundo. O jogador do Palmeiras se naturaliza paraguaio e Fluminense deverá desistir de atacante. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na segunda edição dessa quarta-feira do Boletim Weiner. Boca Juniors desiste de C3. Quem tem acompanhado as últimas edições do Mercado da Bola e do Boletim Weiner tem visto que eu sempre estou falando sobre o atacante do Estudiantes, Edwin C3. E por que eu passei a falar tanto sobre o C3? Porque ele por muito pouco não tinha se transferido para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ia pagar 6 milhões de dólares para tirá-lo do Estudiantes e ele passaria a ser a contratação mais cara da história do Furacão. Só que nos momentos finais, para realmente selar o acordo, quando o C3 já estava até em Curitiba, a negociação caiu. E na época não houve muita explicação, apenas que existiu um desentendimento entre o Atlético Paranaense e o Estudiantes. Beleza, o C3 voltou normalmente para o Estudiantes. Quando chegou nos últimos dias, ele iniciou negociações com o Boca Juniors e já estava tudo muito bem encaminhado para que o C3 se transferisse então para o Boca. O problema foi que, de acordo com o jornalista César Luiz Merlo, a negociação, da mesma forma que tinha caído com o Atlético Paranaense, caiu com o Boca também. Isso porque o C3 não foi aprovado nos exames médicos do Boca Juniors. Com isso, a negociação não deu um passo adiante e ele voltará para o Estudiantes agora. Não se sabe ainda se a negociação com o Atlético Paranaense tinha caído pela questão dos exames também. Mas se tiver caído também para o Atlético da mesma forma que caiu para o Boca, os times estão mais do que certos em não contratar um jogador que está bichado, como a gente costuma dizer na linguagem do futebol. Porque se você contrata esse cara e depois ele tem algum problema, isso afeta o seu planejamento para a sequência da temporada. Agora, pelo lado do C3, fica até uma questão de chateamento, porque ele acabou de perder 2 excelentes oportunidades. Se ele fosse para o Atlético Paranaense, poderia disputar uma Série A, teria uma visibilidade absurda aqui no futebol brasileiro, que é um futebol hoje muito visto no mundo todo, muito valorizado. E ele não ter ido para o Boca também é uma grande perda. Boca é um time extremamente tradicional, que praticamente todo ano joga Libertadores, não tem mais a mesma força de outros anos, mas ainda é o Boca, um time gigantesco. Times brasileiros no FC 26. O FC 26, ele é o novo FIFA. É basicamente o mesmo jogo, só que com um nome diferente. Eu joguei FIFA por muitos anos da minha vida, hoje em dia não tenho mais o mesmo tempo de antes para poder jogar, mas eu lembro que eu me divertia bastante jogando FIFA. E, há muito tempo, a grande diversão era poder jogar no FIFA com o time do meu coração. Só que nos últimos anos isso não foi mais possível, porque por uma questão de licenciamento, os times brasileiros saíram do FIFA, não tinham mais acordo com a EA. E até a seleção brasileira acabou entrando nessa história. Então hoje, se você tenta jogar o UFC 26, no caso o FIFA, você não tem acesso a times brasileiros nem à seleção brasileira. Só que tudo isso poderá mudar em breve, porque segundo informação do portal Soccer Gaming, haverá um acordo para que, a partir da próxima atualização da Conmebol, times brasileiros que estão na disputa da Libertadores apareçam no game. Então, quais equipes que apareceriam, para que vocês possam entender? Flamengo, Palmeiras, Corinthians, esses times estariam no game nessa nova atualização. A ideia é que a seleção brasileira também apareça a partir dessa atualização. Seria muito legal. E se isso acontecer, até eu vou querer comprar o jogo para poder voltar a jogar com os times brasileiros, porque para mim era a grande graça do jogo. Quem já jogou Ultimate Team lá em FIFA 13, FIFA 14, sabe do que eu tô falando. Você ter ali uma cartinha em forma de um jogador do Brasileirão era bom demais. Maurício se naturaliza paraguaio. Um jogador do Palmeiras, que é brasileiro, acabou de se naturalizar paraguaio. Esse jogador foi o meia Maurício, que já jogou também no Cruzeiro e jogou no Internacional. De acordo com a informação do portal Nosso Palestra, o Maurício já nos últimos anos vinha considerando essa possibilidade de se naturalizar paraguaio. E por que ele tinha direito de pedir essa naturalização? Porque o pai dele tem a cidadania paraguaia e ele passou parte da adolescência no Paraguai também. Então tudo isso acabou facilitando o seu processo. Ele entrou com o processo na FIFA e o processo foi aceito. Então Maurício já é considerado um jogador paraguaio, podendo inclusive ser convocado para a seleção do Paraguai e até disputar
a Copa do Mundo do meio desse ano. E eu digo para vocês que ele tem grandes chances de ser convocado porque o técnico do Paraguai, o Gustavo Alfaro, sempre está de olho no Palmeiras, porque ele convoca sempre dois jogadores do Verdão, o zagueiro Gustavo Gomes e o atacante Ramon Sosa. Como no Paraguai a concorrência não é tão grande quanto em uma seleção brasileira, uma seleção argentina, até uma seleção colombiana, acho que o Maurício, depois dessa naturalização, tem agora uma grande possibilidade de aparecer na Copa do Mundo. Dembélé chamou o adversário de ruim. Dentro de um jogo, é normal que entre os adversários exista provocação, xingamentos em momentos mais quentes, só que teve um caso curioso na França nesse final de semana, envolvendo o atual vencedor da Bola de Ouro, o atacante do PSG, Ousmane Dembélé. No final de semana, o PSG passou o carro em cima do Olympique de Marselha, tanto que depois desse jogo, até eu tinha trazido na edição de mais cedo do Boletim Weiner, que o técnico do Marselha, que era o De Zerbi, até foi demitido. PSG, então, fez 5-0 no Olympique de Marselha e uma câmera exclusiva da Ligue 1 acabou flagrando o Dembélé falando mal do Balerdi para um companheiro dele, o Højbjerg. Então Højbjerg e Balerdi jogam juntos no Olympique, o Dembélé chegou no Højbjerg e começou a criticar o Balerdi, que em geral não é algo muito comum. Quando os jogadores querem xingar, insultar, eles fazem de maneira direta. O Dembélé chegou em um companheiro do Balerdi e falou que o Balerdi era ruim. Balerdi, ele é ruim, você sabe. E engraçado que pelo ângulo que pegaram ali do Dembélé, dá pra ver claramente que ele tá falando em um tom sarcástico, ele tá querendo ser bem irônico mesmo, tá tipo debochando. O Dembélé ele tá aproveitando um momento em que ele tem jogado muita bola no PSG, foi eleito melhor do mundo pela FIFA, melhor do mundo pela France Football, porque em outros tempos do que já vimos do Dembélé, principalmente no Barcelona, deveria ser o contrário. Os adversários que, em geral, olhavam para ele e achavam que ele era ruim, porque teve uma fase no Barcelona em que ele não jogou nada. Então olhem só como o mundo não gira. Capota. Rooney esculacha torcedor do United. Você conhece o torcedor do Manchester United, Frank Aylett? Bom, por esse nome, Frank Aylett, talvez você não conheça. Só que esse Frank Aylett é aquele torcedor que não corta o cabelo enquanto o Manchester United não ganhar 5 partidas seguidas. Ele quase conseguiu cortar o cabelo no jogo de ontem, onde o United, se vencesse o West Ham, chegaria à sua 5ª vitória seguida, mas no fim o jogo acabou empatado em 1-1. A contagem zerou mais uma vez. E o Frank Aylett, ele tem tido muita atenção nas redes sociais nesses últimos dias. Tanto que quando surgiu a possibilidade do Manchester United emendar a 5ª vitória seguida, só se falava no possível corte de cabelo dele. Só que isso parece que não tá pegando bem com alguns ex-jogadores do Manchester United, entre eles Wayne Rooney, que foi um artilheiro épico da história recente dos Diabos Vermelhos, e foi também companheiro do Michael Carrick, que é o atual treinador interino do Manchester United. E em uma participação ao podcast Tip Tap, o Rooney acabou dizendo que essa situação envolvendo o torcedor que quer cortar o cabelo já está o irritando. Se me pedissem para cortar o cabelo desse cara, eu o mandaria para o outro lado do país. Ele está me tirando do sério. Estamos falando de Carrick e do Manchester United tentando vencer seu 5º jogo consecutivo. E tudo gira em torno desse cara que vai cortar o cabelo. Aposto que ele ficaria arrasado se o United ganhasse o 5º jogo, porque de repente ele se tornaria irrelevante. Eu entendi perfeitamente o que o Rooney quis dizer nessa história, e tem mais, eu concordo com o Rooney. Para esse Frank Aylett, com a repercussão que ele teve agora, ele acabou ganhando muita notoriedade. Ele já vinha sendo conhecido nas redes sociais, só que ele teve um boom nesses últimos dias com a possibilidade de o Manchester United ganhar a 5ª partida. Com o Manchester United sem ganhar, ele vai ter mais tempo para ficar na mídia. E podem ter certeza que quando tiver a possibilidade de o Manchester United ganhar o 5º jogo seguido mais uma vez, novamente o nome dele estará lá em alta. Então eu entendi o que o Rooney quis dizer, que de repente ele não torceu tanto assim para o United ganhar, porque para a autopromoção dele, isso foi positivo. Real abandonará a Superliga. Você se lembra da ideia da Superliga? Essa foi uma ideia que surgiu mais ou menos em 2020, 2021, onde os principais times da elite da Europa estavam se reunindo para criar um campeonato exclusivo entre eles, que iria bater de frente com a UEFA Liga dos Campeões. Só que o tempo foi passando e a ideia dessa Superliga Europeia não foi se sustentando,
com cada vez mais times abandonando a ideia. A UEFA também, de maneira inteligente, acabou fazendo um novo formato para a Liga dos Campeões, para tornar o produto mais atrativo e evitar a ideia da Superliga Europeia. E desde o começo, um dos cabeças da ideia da Superliga tinha sido Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. E parece que agora, após anos da ideia inicial, a Superliga Europeia vai chegar ao fim. A ideia vai ser enterrada porque o Real Madrid vai abandonar o projeto. Através de um comunicado oficial, o Real Madrid confirmou que deixará a Superliga de lado, com o seguinte publicado: a UEFA, a Associação Europeia de Clubes de Futebol e o Real Madrid anunciam que chegaram a um acordo de princípio para o bem do futebol de clubes europeu, respeitando o princípio do mérito desportivo e enfatizando a sustentabilidade a longo prazo dos clubes e a melhoria da experiência dos torcedores através do uso da tecnologia. Este acordo de princípio servirá também para resolver as suas disputas legais relacionadas com a Superliga Europeia, assim que um acordo final for implementado. Desde o começo, tudo que o Real Madrid e outros clubes grandes queriam, como a Superliga Europeia, era um produto mais atrativo para os torcedores, para que eles pudessem, logicamente, ganhar mais dinheiro. Que no fim, no futebol, é sempre a finalidade: ganhar dinheiro. Só que a UEFA, mudando o formato da Liga dos Campeões, fazendo os acessos que eles fizeram, isso acabou tornando a Liga dos Campeões já como um produto mais atrativo, e por isso a Superliga Europeia foi perdendo força. Eu, particularmente, não curtia o formato da Champions League num primeiro momento, como essa fase de liga para depois entrar para o mata-mata, mas hoje vejo que a UEFA acertou em cheio nesse formato. É um formato muito bom. Giro pelo mercado. Vamos às últimas atualizações do mercado da bola, começando pelo futebol brasileiro, onde o lateral esquerdo colombiano Gabriel Fuentes está de saída do Fluminense. Só que diferente do que muito se noticiava, que o Fuentes iria para o América do México, ele vai permanecer no Brasil. Ele está sendo emprestado para o Fortaleza pelo período de 1 ano. Essa informação foi publicada inicialmente pelo canal do Saulo e depois confirmada pelo Diário do Nordeste. Em Minas, deveremos ter mais um meio-campista chegando ao Atlético Mineiro. De acordo com publicação do UOL, o Galo está finalizando o acordo para contratar por empréstimo o volante argentino Tomás Pérez. Ele chegará da equipe do Porto por empréstimo de 1 ano. No Rio de Janeiro, o Fluminense vai tendo mais uma frustração. Depois de não conseguir a volta de John Arias, o Fluminense agora vê sérias dificuldades na contratação do atacante gabonês Denis Boanga, que pertence ao Los Angeles FC dos Estados Unidos. De acordo com a jornalista Aline Nastari da TNT, o Los Angeles deixou claro para o Fluminense que só pretende liberar o Boanga a partir do momento em que eles já tiverem um substituto para ele no elenco. Como o Fluminense não quer esperar tanto tempo para ter um novo centroavante, eles vão já começar a mapear outros nomes no mercado. No futebol europeu, na manhã dessa quarta-feira, o Tottenham anunciou a demissão do técnico Thomas Frank. Ele acabou sendo demitido dos Spurs por oscilar muito ao longo dessa temporada. Foram 38 jogos com 13 vitórias, 10 empates e 15 derrotas. Ainda no futebol inglês, visando a próxima janela de verão, o Manchester United tem como um dos seus alvos o atacante senegalês Iliman Ndiaye, que tem se destacado com a camisa do Everton. De acordo com o portal Caught Offside, Ndiaye é um dos principais alvos do United, ainda mais com a possibilidade do United vender Marcus Rashford em definitivo para o Barcelona. Jogos do Brasil antes da Copa. A seleção brasileira vai se preparando para anunciar mais 2 amistosos antes do início da Copa do Mundo. Agora, no mês de março, mês que vem, nós já teremos 2 confrontos, que serão contra as seleções europeias. Jogos contra França e Croácia. 2 ótimos testes, por sinal. França hoje é uma das melhores seleções do mundo, enquanto a Croácia não é tão forte quanto a França, mas é uma seleção de escola europeia e que eliminou o Brasil na Copa do Catar. Acabaram chegando até a semifinal. Agora, informação que foi publicada pelo portal do UOL é de que, logo antes da Copa do Mundo, o Brasil realizará mais 2 amistosos, e um deles até será realizado no Maracanã, como uma despedida da torcida brasileira. Contra quem serão esses jogos? Bom, a CBF está se preparando para anunciar o amistoso contra o Panamá, que aí esse jogo contra o Panamá seria no Maracanã, e um jogo contra a seleção do Egito, de Mohamed Salah. No caso desse jogo contra o Egito, aí ele já aconteceria nos Estados Unidos, bem para já até preparar em questão de ambiente para a Copa do Mundo. Com isso, nós teremos 4 jogos até então, até o início da Copa do Mundo.
bons testes pela frente e 4 oportunidades de o Carlo Ancelotti tentar encontrar o time ideal. Falando em seleção brasileira, eu já deixo até um convite aqui para vocês. No domingo, eu vou soltar aqui no canal qual seria a minha convocação para os jogos agora do mês de março contra a França e Croácia. Vou anunciar os meus 26 convocados e o vídeo vai sair aqui no canal domingo ao meio-dia. Fiquem ligados que é uma oportunidade de você também chegar cedo no vídeo, ver a minha opinião e já comentar a sua. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa quarta-feira. Segunda edição do Boletim Wagner para vocês, que é um quadro que eu iniciei em 2026 e vocês abraçaram muito. Só tenho a agradecer pelo carinho. Quem tiver gostado, deixa o like, se inscreva e compartilhe. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!